A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero tratar do seguinte assunto: Deus Criador. Esse é o tema, é o título desse vídeo. E o livro que vai ser objeto do nosso estudo é Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o 10. Como de costume, eu vou estar lendo esses versículos e vou dar meu parecer, né? Vamos lá então. O primeiro ponto, né, que eu quero ler aqui, o primeiro versículo, melhor dizendo, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Desse único versículo, eu consigo perceber aqui 9 pontos que eu vou estar aqui explanando para os irmãos, né? O primeiro deles é que temos a identidade do Criador dos céus e da terra. O primeiro versículo da Bíblia, sem pestanejar, sem fazer rodeio, já mostra Deus como Criador dos céus e da terra. Só que um detalhe interessante que a gente tem que notar, que para ser um Criador dos céus e da terra, deste universo, como conhecemos hoje, esse Deus tem que ter alguns requisitos, né? Para que faça sentido esse universo ter existido pelas mãos desse Deus, digamos assim. Primeiro, notemos uma coisa interessante, no primeiro ponto, que eu vou estar explanando aqui nesse momento. Deus é identificado como Criador. E para ter essa identidade de Criador, ele tem que ter alguns requisitos. O primeiro deles é a temporalidade, né? Deus é atemporal. É atemporal porque antes do universo, Deus estava ali. Então ele não pode ter tido um começo. E também não terá um fim. Então ele tem que ser atemporal, né? Não teve um início. Ele está fora do tempo. Na verdade, o tempo passa a surgir também como uma forma de medição. E mais pra frente, em alguns pontos que a gente vai estar abordando, eu vou mostrar onde a Bíblia insinua a primeira contagem do tempo. Mas Deus estava antes do tempo. Como ele estava antes da criação dos céus e da terra, obviamente ele estava antes do tempo. Então Deus é atemporal. É um requisito aí para o Criador. O outro requisito que a gente percebe nesse primeiro versículo é que Deus é inespacial. Ou seja, Deus não ocupa espaço. Deus não faz parte ou não está dentro desse espaço que ele criou, desses céus que ele criou, não é mesmo? Essa terra que ainda, até esse momento, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, era informe, né? Era vazia, sem forma definida. Deus não estava na terra e Deus não estava no espaço vazio. Assim, no sentido como se ele tivesse sujeito ou tivesse ocupando esses lugares. Não. Deus é inespacial, Deus não ocupa espaço. Porque Deus não é constituído de matéria, né? Para ocupar espaço, para ter peso, para ter forma definida. Então Deus é inespacial, né? A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Eu vou colocar o versículo que se eu não me engano está lá no Evangelho de João, que fala que Deus é espírito, né? Espírito não tem carne nem osso, ou seja, não tem forma, não tem matéria. Então Deus é inespacial, não ocupa espaço. É um requisito importante, porque antes dos céus e da terra não tinha nada, né? A não ser o próprio Deus, né? Outra coisa interessante é que, consequentemente, na verdade, um requisito importante é ser eterno, né? Para Deus ter criado o universo, né, os céus e a terra, ele teria que ser eterno, porque além de ter criado, ele teria que continuar existindo para manter esse céu e essa terra, né? E teria que continuar existindo antes de ter criado. Se é que vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. E também, outro requisito que vem na sequência é a onipotência. Teria que ter poder para estar fazendo os céus e a terra, para estar fazendo esse universo. E o poder que tinha que ter para criar tudo isso é um poder infinito também. Absoluto e infinito. Um poder sem medida, né? Por isso se usa o termo para se dirigir a Deus, né? Um atributo, né? Falar que Deus é onipotente, porque ele tem poder infinito. Então tem que ter um poder infinito realmente para criar os céus e a terra. E seguido desse atributo vem a onisciência, né? Deus é onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, sabe todas as coisas, né? E é um requisito importante também para criar um universo também tão complexo, cheio de detalhes, que funciona como uma maquininha. Tem que ter realmente um conhecimento infinito, né? Não só o poder para criar a matéria do nada, criar o espaço vazio do nada, mas também, né? Sem material pré-existente, mas também tem que ter inteligência, também uma inteligência em nível que não pode ser calculado também. E acompanhando esse atributo vem a onipresença, né? A onipresença, que é outro requisito importante, porque apesar de Deus ser inespacial, ou seja, não ocupar espaço, ou não estar no espaço, e nem no tempo, por ser atemporal também, mas só que ele sabe o que está acontecendo tanto no espaço quanto no tempo. Ele sabe o que estava acontecendo naquela terra primordial, né? Ele tem conhecimento de cada detalhe naquela terra primordial sem forma, assim, daquele vasto espaço vazio, né? Que aos nossos olhos humanos seria infinito, esse negrume, esse espaço vazio, né? Para Deus não é, porque só Deus é infinito e eterno, né? O espaço não pode ser infinito. Com certeza, esse espaço sideral, essa escuridão, essa vastidão do espaço, ele tem um limite, ele tem um fim, não tenha dúvida disso. Só que é um limite que a gente nunca vai alcançar, né? Porque somos criaturas bem inferiores em relação a esse universo, né? Para poder
computar o tamanho dele. Isso só mostra a grandeza de Deus, né? Porque se aos nossos olhos o espaço parece um lugar infinito, um vácuo infinito, uma escuridão infinita, para Deus ele tem um limite e ele tem um ponto até onde Deus criou ele. Porque só Deus pode ter o requisito de infinitude, né? Que é outro ponto também, que é outro atributo que eu não coloquei aqui no meu esbocinho, mas que também faz parte. O segundo ponto é, Deus cria o espaço primordial, chamado céus, né? Então, esses céus aqui que a gente vê no primeiro versículo, está se referindo a esse espaço que eu estou falando, né? E esse espaço estava no escuro, não tinha luz nenhuma, estava um incompleto negrume, né? Escuridão, trevas, né? E, inclusive, também, o terceiro ponto, a terra primordial que Deus cria, era também sem forma e vazia, e também estava em trevas, estava em escuridão. Porque a terra estava dentro desse espaço escuro, obviamente não tinha luz e não tinha iluminação nenhuma, e a terra também automaticamente, essa terra sem forma também estava vagando nesse espaço escuro, né? E o quarto ponto também que eu quero colocar aqui é a questão do Big Bang, né? Essa teoria que tenta explicar a origem do universo, só que é uma teoria cheia de questões mal resolvidas, mal respondidas, né? Como, por exemplo, tudo bem, suponhamos que aconteceu uma explosão que formou o universo. Da onde surgiu essa explosão? Onde estavam os materiais pré-existentes, né? O material para poder ter essa explosão? E quem causou essa explosão, né? Aí é que tá as questões. Tem os cristãos que acreditam no Big Bang e tentam dizer que Deus criou o universo por meio de uma explosão. Mas só que o primeiro versículo da Bíblia não mostra nada de explosão, simplesmente fala que Deus criou. Não fala que teve uma explosão. Aí alguém pode argumentar, mas de repente o primeiro versículo está falando que Deus criou, mas não está mostrando um processo de criação. Sim, não está mostrando um processo de criação, mas quem disse que tem que ser o Big Bang, esse processo, uma explosão? Né? Então, é meio que irracional e não tem nada a ver com o contexto da Bíblia, né? Com o texto bíblico. E o detalhe também, essa questão do Big Bang, como uma explosão pode provocar um universo tão organizado, com vidas tão complexas que a gente tem aqui na Terra, né? Nós, seres humanos, né? É praticamente irracional acreditar nessa ideia de que uma explosão vai criar coisas tão complexas e que funciona como um relógio. Esse universo funciona como um relógio. Cada astro, cada planeta, cada coisa que tem nesse universo, uma depende da outra e uma faz a outra funcionar. Então, não dá para dizer que uma explosão criou coisas tão organizadas e ordenadas. Ainda que no princípio a Terra estava sem forma e ainda não havia os astros no espaço, mas só que Deus começou a colocar essas coisas, né? Que a gente vai tratar num segundo vídeo. Mas nesse vídeo eu só quero me focar nesse primeiro capítulo de Gênesis, né? Da criação dos céus e da terra. O quinto ponto que a gente pode abordar aqui em relação a esse primeiro versículo da Bíblia é o ateísmo, né? A Bíblia já fala que Deus criou os céus e a terra. Então o ateísmo aí só através da Bíblia já caiu por terra. Que a própria Bíblia está dizendo que há um Deus que criou os céus e a terra. Então acabou. Ainda que o ateísta rejeite que haja um Deus, então ele tem que explicar como se originou o universo. Se ele for apoiar no Big Bang, como eu já mostrei, o Big Bang é injustificável, né? Não tem base para apoiar essa ideia do Big Bang, né? Porque teria que ter uma causa. E quem é essa causa? A causa do Big Bang. Então, mesmo que se apoiasse na ideia do Big Bang para tentar excluir Deus da equação, ia ficar inconclusivo, né? Ia continuar injustificado o argumento ateu de dizer que Deus não existe. E teria que provar. Aliás, para ser ateu teria que ter fé, viu? Muita mais fé do que para ser cristão, porque você acreditar que o universo surgiu do nada, do acaso, é muita fé, né? Um universo tão organizado, tão complexo, tem que ter muita fé para acreditar que esse universo surgiu assim do nada. Bum, um passe de mágica, né? Eu começo a acreditar que os ateus acreditam em mágica, né? Porque foi um passe de mágica que na cabeça deles deve ter criado esse universo. Então isso já cai por terra, né? Negar que um ser inteligente, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, criou um universo tão complexo que pela própria criação você se percebe que há uma mão inteligente, há um arquiteto por trás de tudo isso, é porque realmente é muita rixa, ou é porque, é como diz a Bíblia, né, a natureza rebelde, né, que se opõe a Deus. Enfim, eu entendo que uma pessoa que se diz ateu, na verdade, ela é simplesmente um rebelde, que talvez teve uma decepção religiosa, combinada à sua própria natureza caída, como a Bíblia ensina, mas vídeos futuros tratarei dessa questão da natureza humana caída, né, que se rebela automaticamente contra Deus, né. Mas aqui eu quero tratar só dessa questão. Então, esse quinto ponto, o ateísmo, cai por terra nesse primeiro versículo. Assim também como o politeísmo. Essa é a ideia de que, na verdade, deuses, né, deuses, a crença em vários deuses. Embora a palavra Deus é uma tradução do hebraico para a nossa língua que se refere a Elohim, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas essa palavra no original está no plural. Só que no contexto, o contexto em volta está no singular. Então, o que a gente pode entender, ou é uma menção a um Deus que é uma unidade composta, né? A uma menção à Trindade, no caso, ou simplesmente é uma linguagem de realeza, né? Reconhecendo a realeza de Deus. Mas o fato é que eu acredito mais na primeira hipótese, que esteja se referindo sim à natureza trina de Deus, né? A natureza composta de Deus, o Deus trino. Só que de forma bem velada, que só vai ser bem clarificada na chegada do Novo Testamento, né? Na chegada do Senhor Jesus, que aí fica bem claro a doutrina da Trindade. Mas no Velho Testamento ela é um pouquinho mais obscura, embora haja alguns textos bíblicos que dão essa ideia, né? Outro ponto, seria o sétimo ponto, é o panteísmo, né? É a ideia de que Deus é o universo e o universo é Deus. E a gente percebe no primeiro versículo também o panteísmo não se encaixa aqui. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra.
Mas só que ele não é parte dele, não saiu dele, assim, como se fosse algo que ele arrancou um pedaço dele e colocou ali. Ou fosse ele mesmo, a própria céu e terra. O texto não está dizendo que, no princípio, o Deus céus e terra apareceu. Não está dizendo isso. Ou no princípio era o Deus céu e terra. Não, o versículo não está dizendo isso. Está dizendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então o panteísmo também cai por terra aí. Né? O sétimo ponto é o materialismo. Materialismo. Que acredita, né, a teoria que ensina que a matéria é eterna, ou seja, que o universo é eterno, ele sempre existiu, não teve um começo, só que, pelo que a gente pode analisar, né, é uma teoria também que não tem justificativa nenhuma, mesmo porque o universo ele está caminhando para um fim. E até os cientistas mesmo, por meio dos seus empirismos, por meio dos seus experimentos que ainda são duvidosos e não são 100% garantidos, estão chegando à conclusão que o universo está envelhecendo e a tendência é que ele desapareça, né, pelos cálculos injustificados deles, né? Mas nem preciso me basear nisso, porque a escritura deixa claro que o universo teve uma origem, teve um começo, né? Esse primeiro versículo já mostra isso, que o universo foi criado por Deus. Os céus, que é o espaço vazio, e a terra, no seu estado primordial, né, sem forma e vazia, foi criada por Deus. Teve uma origem, teve um ponto de partida. E Deus foi a causa desse universo. O nono ponto, que eu quero também colocar aqui, é o agnosticismo. Agnosticismo, o nominho, né, complicado. Mas é a teoria que acredita que não se pode conhecer Deus, né? Deus não pode ser conhecido. É isso que ensina o agnosticismo. Mas só o fato de você falar que Deus não pode ser conhecido, você já está expressando algum grau de conhecimento para dizer que Deus não pode ser conhecido. É uma autocontradição, né? É um termo que se autocontradiz, né? É uma teoria que se autodestrói. É um argumento autodestrutivo, né? Que não respeita a lei da não contradição, que se autocontradis. Porque já está admitindo que um certo grau de conhecimento para admitir que Deus não pode ser conhecido. Você está entendendo? Então é outra teoria que é um absurdo, mesmo porque a Escritura mostra que Deus pode ser conhecido. Lógico que não de forma exaustiva, porque Deus é infinito. Deus é eterno, Deus está muito além da nossa inteligência, da nossa imaginação, do nosso entendimento, isso não tenha dúvida. Mas o que Deus quis revelar acerca dele mesmo, ele revelou nas Escrituras. Aquilo que era suficiente para nós, Deus revelou. Né? Aquilo que ele achou necessário revelar para a gente acerca dele. Revelou seus atributos, revelou os seus propósitos, e tudo nas Escrituras Sagradas. Né? Se há um lugar que a gente vai encontrar informação sobre Deus, é nas Escrituras Sagradas, não em outro lugar. Embora a criação também demonstre o dedo de Deus, a mão de Deus, né, por trás de tudo que a gente observa na natureza e na humanidade, a gente podemos perceber que a Escritura regula esse entendimento, né, correto, faz a gente olhar para a criação de forma correta. E Deus pode ser sim conhecido, mas dentro da capacidade que o Senhor deu para a gente conhecê-lo. Né? Deus ele colocou um grau de conhecimento dele, uma porção do conhecimento dele em nós. Lógico que não de forma exaustiva e infinita. Então, sim, podemos conhecer a Deus, mas dentro de um limite. Mas o conhecimento que Deus nos deu é mais do que suficiente para a gente se relacionar com ele. Né? Não tenha dúvida disso. Para a gente saber que ele existe, para a gente conhecê-lo. É mais do que suficiente. Então, o agnosticismo também cai por terra aqui, né? Esse argumento. Agora vamos analisar Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O primeiro ponto, de 5, né, que eu quero destacar aqui, é que Deus cria a terra sem forma e vazia. Né? A terra primordial. Ela não tinha uma forma definida. Aparentemente também não tinha um propósito. Esse é o primeiro ponto. Né? Ela não tinha forma, estava vazia, estava em trevas, estava na escuridão, como mostra o texto. E o segundo ponto é uma questão que também tem pessoas que acreditam nisso, né, que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, acredita-se que passou milhões de anos. Né? Passou milhões, bilhões de anos. E para tentar justificar a crença na civilização pré-adâmica, ou então na ideia de que os dinossauros viveram nesse período. E digamos assim que é uma ideia que quer afirmar que Deus fez a Terra, só que não deu certo. E ela entrou num caos porque, vamos supor, aqueles que acreditam que os dinossauros viveram nessa época, caiu um meteoro lá e destruiu essa Terra, porque Deus quis destruir essa Terra, porque não deu certo. Ou então tinha uma civilização pré-adâmica lá que também não deu certo, e Deus de repente quis destruir e foi pro caos. É como se Deus tivesse errado na primeira e depois foi para a segunda tentativa, né? Que é um absurdo, né? O texto não suporta isso. Na verdade, o capítulo 1 não suporta essa teoria, né? Dos milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. Isso aí não tem base bíblica, essa que é a verdade. É mais uma coisa de especulação e de viagem mesmo. O terceiro ponto a terra era misturada com água como se fosse uma espécie de barro, né? É interessante isso por quê? Porque a gente nota aqui que o versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia, mas só que o Espírito parava se movia sobre a face das águas. Então, essa terra era pastosa, era como se fosse de fato um pedaço de barro, né? Enriquecido com certeza, né? Com todos os componentes aí necessários para estar gerando a vida, né? Que Deus ia tirar a vida desse elemento, né? Misturado com água e terra. Então a gente nota que a terra primordial era uma espécie de massa sem forma que continha água e terra. Era exatamente isso. O quarto ponto Deus, o oleiro do universo. Então dá a entender com essa descrição da terra ser algo pastoso, como um barro,
que Deus é como se fosse um oleiro mesmo, né? Que ia pegar aquele barro e começar a dar forma definida, dar propósito, dar função, né? Dar funcionamento para aquele barro e para aquela água, né? Que era o estado da terra primordial. O quinto ponto é que o Espírito se preparava para pôr em ordem esse caos, né? Ele se movia sobre as águas. É como se Deus estivesse fazendo uma vistoria do material que ele ia usar, né? É mais ou menos isso, né? Paraiva, né? Voava como se fosse uma águia, né? Um pássaro, né? Voando sobre as faces das águas, como se estivesse ali preparando algo que viria a seguir, né? Agora vamos analisar o versículo 3 e 5 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim o texto, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia, né? O primeiro ponto, de 6, que eu quero analisar aqui é: a luz é criada sem matéria pré-existente, apenas com as palavras de Deus. Deus simplesmente falou, haja, e a luz apareceu. Né? A luz é outro elemento que Deus criou e colocou no espaço vazio. O espaço que estava escuro agora passou a ser iluminado. E Deus não usou nenhum material pré-existente, ele simplesmente usou a palavra dele e apareceu. Isso mostra a onipotência, o poder de Deus, que é capaz de criar coisas do nada, né? Coisas sem depender de nada e do nada. Foi o caso da luz, foi o caso do espaço e foi o caso da terra primordial. Deus criou do nada, né? Sem material pré-existente. Deus cria a luz que ilumina o espaço. Esse seria o segundo ponto, né? Que estava em trevas, agora começou a ter claridade. Só que as trevas e a luz iam conviver nesse espaço, né? Quando havia ausência de luz, estava ali as trevas. E quando a luz aparecia, as trevas eram dissipadas, né? Tudo que estava no escuro era visto, inclusive a terra primordial. E também a Bíblia usa muita ideia de luz e trevas, né? Para se referir ao bem e ao mal, para se referir ao pecado e às virtudes, para se referir até mesmo a Jesus e o diabo, o maligno, né? Então a luz tem essa ideia também de transmitir coisas morais, né, e éticas e espirituais também, né? Não só literalmente a luz cósmica, que ilumina o cosmos, que ilumina o espaço vazio, que ilumina a Terra. Então a luz é um elemento que Deus criou para iluminar, né? Para gerar calor também, né? Porque a luz também gera calor. A luz tem radiação, né? Ela gera calor, ela clareia e é uma forma de energia também, não é mesmo? E o quarto ponto, luz e trevas, como eu já destaquei aqui, né? Pode, além de representar de fato a luz que ilumina, que aquece as trevas, que é o negrume, que é a escuridão, também representa questões espirituais, morais, né, e éticas nas escrituras, como eu já destaquei aqui. O quinto ponto, o dia de 24 horas, o primeiro dia, criação do tempo. Então a gente observa aqui que o tempo passa a ser contado. Então, o primeiro sinal do tempo, Deus cria o tempo foi criado. Olha só que interessante, Deus criou o tempo. Isso só confirma aquilo que eu já tinha falado no início, né, que Deus é atemporal, e o tempo é uma criatura. O tempo, na verdade, é uma forma de medir o desenvolvimento e o crescimento das coisas que Deus vai criando, né? E o desenvolvimento dessas coisas que vai crescendo, que vai atingindo os seus objetivos, que sai do ponto A até chegar ao ponto B. E o tempo serve para medir isso, né? Essa distância, o tempo que vai levar essa distância do ponto A ao ponto B, né? A origem da criação até o dia do juízo final, né? E a gente nota aqui que o tempo é criado, né? E também o dia de 24 horas, porque fala que houve tarde e manhã. Então tem pessoas que acreditam que esse dia pode ser milhões de anos, e usam o argumento de que para Deus um dia é 1000 anos é um dia. Só que nesse texto aqui de Gênesis não cabe essa ideia, né? Não cabe essa ideia porque lá na frente, Deus, quando santifica o sétimo dia como dia de descanso, não passa milhões de anos. Simplesmente fala que Deus santificou aquele dia e descansou, no sentido de terminar suas obras ali, chegou no ponto que ele queria, e ele parou de fazer, ele parou de criar, chegou no ponto que ele queria. E dá a entender que é um dia também, é mais um dia. Então, se fosse assim, passou milhões e milhões de anos Deus descansando, né? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido essa ideia, essa interpretação de que cada dia ali era milhões de anos. O texto deixa claro que era dias de 24 horas mesmo, né? Tarde e manhã, né? Já diz tarde e manhã, dias de 24 horas. O dia e a noite ali, consequentemente, também é criado, né? E o sexto ponto também que eu quero destacar é a ideia do universo ser velho, né? Baseado nessa ideia dos dias de 24 horas, cai por terra essa ideia do universo ter bilhões e trilhões de anos. Na verdade, se não muito, se for fazer uma conta mesmo, baseada em textos bíblicos, não dá mais de 10 mil anos que esse universo tem. Não passa de 10 mil anos, com certeza. Eu não fiz ainda a conta precisa, mas um dia eu faço a conta pra gente dar uma especulada aqui, porque também as datas na Bíblia não vão ser precisas pra estar fazendo uma conta precisa, mas com certeza o universo não tem mais de 10 mil anos. Só aqui ele já foi feito em 6 dias. E o tempo que a gente tem de história, né, tempo conhecido por nós, talvez uns 4 mil anos que a gente tem de conhecimento acerca da Terra, né, da história na Terra, né. Então essa ideia do universo velho com bilhões e milhões de anos também cai por terra aqui. Só nessa questão do versículo falar que do versículo 2, né, tratar, né, falar do dia, né, que foi a tarde e a manhã, né, o primeiro dia. Então não tem essa de terra velha não, de universo velho. Agora vamos analisar o versículo 6 ao 10 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã, o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Né? 3 pontos que eu quero destacar dessa leitura que eu acabei de fazer, no meu parecer. O primeiro, separação das águas. Então a gente entende que Deus tirou daquela terra pastosa a água, ou uma quantidade de água que ele colocou na parte de cima, que seria as nuvens, provavelmente as nuvens, está se referindo à água na sua forma gasosa, as nuvens, e deixou o restante ali ainda misturado com a terra. Aí fez essa separação. Mas depois também Deus separa as águas da terra, criando assim os mares e os continentes. Né? A terra é os continentes, e as águas e os mares, né, são essa água que estava misturada com essa terra. Então vemos a separação das águas, né? A água que estava na terra sendo separada com as águas que estavam nas nuvens, e também a água que estava na terra sendo separada para formar os mares, né? E também a gente vemos que isso foi feito no segundo dia, né? Do segundo por terceiro, porque na parte da terra sendo separada das águas, para criar os continentes, a gente vai emendar lá com a questão da criação da primeira forma de vida, que eu vou tratar no próximo vídeo. Então, a conclusão, meus irmãos, de tudo que a gente viu até aqui, Deus criando o universo como se fosse um oleiro, né, pegando um vaso de barro e fazendo, a conclusão é essa, né? Primeiro, Deus existe. É isso que a Bíblia afirma, Deus existe. Segundo, ele é eterno e atemporal. Terceiro, onipotente, onisciente e onipresente. Quarto, criou o espaço, a terra e a luz, né, esses 3 elementos aí que ele começou a manipular e a trabalhar. Quinto, organizou os mares e os continentes. Sexto, a criação do tempo e do dia de 24 horas. Então, esse foi o vídeo, né? Deus como Criador, como eu disse, o título desse vídeo é Deus como Criador. E eu vou fazer um vídeo que seria uma segunda parte desse, mas nesse segundo vídeo, o título vai ser Deus doador da vida. Né? Eu vou deixar o link na descrição e você vai poder acessar, né, se você quiser assistir. É como se fosse uma continuação desse, porque a gente vai continuar trabalhando o primeiro capítulo de Gênesis e um pouquinho do capítulo 2 de Gênesis, né? Se não me engano, do versículo 1 ao 3 do capítulo 2. Então é isso, meus irmãos. Espero que eu possa ter sido claro aqui na minha explanação. Espero que eu possa ter contribuído para te ajudar a entender melhor as escrituras, entender melhor esse atributo de Deus, Deus Criador. Né? Então, até o próximo vídeo e tchau!